Olá, o programa Análise Direta está começando e vamos falar sobre lentes de contato. Trocar os óculos por lentes de contato de grau ainda é uma decisão que gera dúvidas. O conforto, o preço, a saúde dos olhos são alguns pontos que causam receio em quem ainda não fez a mudança. As lentes de contato têm uma boa aceitação no mercado e atendem 8 milhões de usuários no país. Isso apenas para correção de grau. Os dados são da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e mostram ainda que, por estética, no Brasil, mais de 500 mil pessoas utilizam as lentes coloridas. Para falar sobre esse assunto, está aqui a contatóloga Cristiane Wada. Seja bem-vinda. Obrigada. Cristiane, existe um motivo principal para se usar a lente de contato? Motivos pode ser estético, motivo psicológico para usar lente de contato? Sim, as lentes de contato, elas proporcionam um benefício psicológico e, ao mesmo tempo, estético. Né? Psicológico por quê? Psicológico porque, assim, em primeiro lugar, muitas pessoas detestam usar óculos. Eu sou uma delas, por exemplo. Eu uso lentes de contato há 33 anos. E algumas questões assim, importantes é a questão do bullying. Muitas crianças vão para a escola ou até na fase da adolescência e utilizam muitos apelidos, assim, como quatro olhos, né? Olho defeituoso. Então, tem crianças que até param e não querem mais ir para a escola. Então, a lente pode servir para os dois, para resolver esse problema psicológico e também por uma questão estética, Sim, né? com certeza. Tem uma diferença também no nosso campo de visão, comparando o óculos com a lente? Sim, a lente de contato, ela proporciona um amplo campo visual, porque quando você está com um óculos, você tem uma visão frontal. Você, por exemplo, quando vai dirigir, você percebe que em algumas situações você tem que virar a cabeça, porque na lateral não tem visão, né? Mesmo porque tem haste, não tem o grau. Então, você está dirigindo aqui, você tem que virar a cabeça para fazer qualquer movimento, até um susto que você toma, né? Então, você sempre vai virando a cabeça. Quando você está com a lente de contato, esse campo visual fica muito amplo, né? Então, às vezes, você está aqui, você está ganhando a visão lateral, as visões periféricas, né? E isso beneficia muito para você enxergar, assim, do modo geral. Você é contatóloga. Qual é Sim. a formação de um contatólogo? A minha formação, a contatologia, na verdade, é uma especialidade dentro da área ótica. Então, por exemplo, um técnico óptico, a maioria deles vai para a área assim, de aviar receitas e confeccionar um óculos. Muitos técnicos assim, vão para essa área e acabam esquecendo um pouquinho a parte da contatologia. Tá? Então, minha formação é técnica, né? E o contatólogo, ele atua diretamente com o usuário da lente de contato? Sim. De que forma? Como que funciona esse acompanhamento? Nós aviamos a receita também, a mesma que ele vai utilizar para fazer óculos. Não existe uma receita para lente de contato e uma receita para óculos. Isso até é uma dúvida assim, que eu pego muito lá na minha clínica, né, no Centro de Adaptação de Lentes. As pessoas falam, eu quero fazer adaptação, mas eu não tenho a receita de lentes de contato. Não, a receita é uma só e nós que fazemos a conversão para lente de contato. O grau vai ser o mesmo de miopia, por exemplo? Tem as conversões naturais, né? Mas assim, para miopia, a partir de 4 graus, nós começamos a fazer a conversão. Na lente de contato vai diminuir o grau. Nós compensamos a distância vértice, né? Do olho até o óculos é convencionado a 12 milímetros. Então, nesses cálculos, aí tem a redução para a miopia e quem tem a receita de hipermetropia, na lente de contato aumenta. São todos os problemas de visão que são resolvidos com o óculos, que podem ser resolvidos com a lente? Sim, todos os tipos e até alguns a mais. Eu digo alguns a mais porque quem tem o problema de ceratocone, você tem uma fase do cone que o óculos não corrige mais. O que é ceratocone? O ceratocone é uma irregularidade da córnea, onde a superfície da córnea, a curvatura dela vai ficando protuberante, né? Então, ela vai formando um cone, como diz o nome. Como se tivesse uma ponta no olho. Isso. Então, ela tem estágios, né? Ela pode estar estacionada, ela pode estar moderado, pode estar severo, mas, enfim, em algumas fases, estágios do ceratocone, o óculos não corrige mais.
Então, a lente ela tem que dar um leve toque apical para a córnea voltar à sua posição normal e a pessoa conseguir enxergar nítido. Fora essas correções, por exemplo, miopia, astigmatismo, hipermetropia, até os problemas de vista cansada são corrigidos com lentes de contato. A vista cansada é a presbiopia, né? A famosa vista cansada, aquela que você começa a esticar o braço e aí não dá mais a distância e aí você precisa da correção. E é o contatólogo que vai verificar detalhes, aquela característica que só a pessoa tem no olho, não adianta comprar uma lente na farmácia, a lente dele vai ter que ser diferente? Sim, com certeza. Não é assim, gerou-se uma confusão, uma ideia errônea sobre lentes de contato. A maioria das pessoas pensam que, por ela ser descartável ou só colorida para mudar a cor dos olhos, eles acham que não tem curvatura, né? Mas cada olho tem um tipo de curva. De repente, assim, eu tenho visto muito pessoal vendendo como curva padrão. Tudo bem, a curva padrão, eles podem estar denominando como a curva, vamos dizer, 80%, 90% dos casos, né? Mas se você não estiver dentro dessa curvatura, esse restante de porcentagem, você acaba tendo sequelas e consequências negativas no uso de lentes. E muitas vezes é daí que se explica aquela ideia de que a lente incomoda, a pessoa não se adaptou com a lente, usou poucos dias, desistiu. Ela pode ter usado uma lente errada para ela. Com certeza, Renato. É totalmente relacionado, a sua pergunta está totalmente assim correta, porque se você pega, por exemplo, uma lente presa, a pessoa pode sentir um desconforto e às vezes nem sente, mas o seu olho para de oxigenar e a pessoa fala, puxa, meu olho quando eu uso lentes de contato está avermelhando, né? Então começa a ter alguns sintomas que às vezes nem está incomodando naquele momento, mas a pessoa descarta por preocupação. E não só essa questão assim de curvatura, tem a questão também do diâmetro da lente, né? O diâmetro, a borda da lente não pode pegar no limbo. O limbo é a superfície mais externa da sua córnea. E é extremamente sensível, né? A esclerótica é a nossa parte branca. A lente, ela vai ficar, vamos dizer, apoiada sobre essa parte. Porque se ela pega em qualquer parte frontal da córnea, o incômodo é muito grande. E assim, olha, lá no centro de adaptação, eu pego muitos casos que a pessoa vem e ela acha que usar lentes é aquilo, sempre dando uma pegadinha. A pessoa fala, nossa, eu sempre sinto a minha lente dando uma pegadinha. Às vezes a lente está descentrada, as pessoas às vezes têm a pálpebra muito presa e ela puxa a lente para cima. Então a lente acaba descentrando e ela para aqui no limbo. E aí fica dando aquela picadinha, né? E aí vai machucando. E aí, quando você põe uma lente com um diâmetro maior, a pessoa fala, puxa, agora tá gostoso. Mas, às vezes, a pessoa, essa semana mesmo, eu peguei um senhor usando já 5, 6 anos a lente, a mesma marca, ele comprou sozinho, né, por opção, e ele falava que sempre sentia uma pegadinha embaixo. É porque a lente estava descentrada para a parte superior. Agora, o atendimento com o contatólogo, nesse atendimento, como vai ser? Como é que vai funcionar? Ele vai medir a curvatura, o tamanho? Como que vai ser? Isso. Primeiramente, ele vai à receita, né, prescrita por um oftalmologista, e nós fazemos a leitura dessa receita para poder averiguar qual que é a real necessidade dessa pessoa. Não é no oftalmologista que esses detalhes são investigados? Não. Normalmente, quem faz esse trabalho é o contatólogo mesmo. Então, o primeiro passo é fazer a leitura da receita, né? Vamos fazer a avaliação da curvatura dela, vamos fazer um teste com diâmetro e o que eu julgo assim, um dos itens principais, extremamente necessário, é a anamnese. Por quê? Metade assim, da avaliação tem a nossa parte, que é a parte técnica, né? Mas a outra parte é o modo de vida daquela pessoa. A anamnese, por exemplo, na consulta, quando o médico começa a perguntar hábito de vida, se fuma, se bebe, se pratica exercício, seria mais ou menos isso numa consulta médica. Isso. Agora, com o contatólogo, que perguntas, Então, que questões são abordadas? Várias questões, né? Inclusive, quando a pessoa, vamos supor, você entrou lá na clínica para fazer uma adaptação de lentes. Eu já verifiquei o seu tipo de cabelo, o seu tipo de pele, o seu tipo de unhas. Ah, mas para que tudo isso? Besteira. Não, por exemplo, se a pessoa, as moças, né, que gostam daquelas unhas compridas, né,
elas podem riscar a superfície da lente. Então, nunca que eu vou indicar uma lente anual para ela. Porque ela vai riscar, ela vai perder a lente antes do tempo, tem o risco de contaminação, vai incomodar. E, assim, qualquer erro desse tipo, você pode desmotivar o usuário a usar lentes de contato. E o fator principal para usar lentes é a motivação, né? Então, feita a sua pergunta, né, da anamnese, eu vou perguntar se a pessoa tem dores de cabeça frequentes, se ela sente lacrimejamento, se ela tem bronquite, rinite ou sinusite, itens desse tipo. Por exemplo, uma pessoa que fala, olha, eu tenho glaucoma. Opa, então a gente tem que trabalhar junto com o oftalmo, né? Patologia é oftalmo. O contatólogo trabalha só sobre córneas saudáveis, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho glaucoma, eu tenho diabetes. Não, então primeiro eu preciso da autorização do teu oftalmo. Conversa com ele e volta, né? Às vezes, no meio da adaptação, você já fez medidas e tal. Quando você vai colocar a lente, você verifica que a pessoa tem... os contatólogos têm que falar caspinha, né? Às vezes pode ser que seja uma blefarite, né? Mas o contatólogo não faz o diagnóstico. O diagnóstico é do oftalmo. Então, o que nós falamos? Olha, você está com umas caspinhas na raiz dos cílios, então vá ao seu oftalmo, trata primeiro e depois você volta para fazer a adaptação. Ah, mas só uma caspinha vai interferir no uso? Sim, totalmente, tá? Principalmente se ela começa a cair nos olhos, que cai, né? E ela começa a dar aquela sensação de areia, aquele incômodo, né? Então, a anamnese basicamente é isso. Isso na parte do organismo da pessoa, né? E em relação, assim, à parte do cotidiano, eu preciso saber se a pessoa trabalha com computador, se ela trabalha em ambientes climatizados, né? Todos esses são fatores importantes. Às vezes, quando a pessoa volta para uma revisão sentindo muita coceira, eu até pergunto se ela tem pet em casa. Então, assim, essa parceria de oftalmo, cliente, contatólogo, se a gente conseguir fazer um trio aí harmonioso, a gente vai ter muito sucesso na adaptação de lentes. Só para citar mais casos, complicações, outras doenças que podem exigir um cuidado maior para usar lente de contato. Você falou diabetes, glaucoma. Sim. O que mais? Entre diabetes, glaucomas, nossa, tem vários. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma rinite muito forte, por exemplo, pode interferir. Ah, mas não pode usar? Não, pode utilizar sim. Só que nas crises da rinite, o ideal é afastar o uso da lente. A rinite é uma delas também. E sempre quando se usa a lente de contato, vai continuar usando óculos em algum momento do dia. Sim. Essa é a orientação. Existe uma proporção? Quanto tempo de lente, quanto tempo de óculos? Existe dependendo do tipo de lentes, né? As lentes, elas têm, nesse quesito, elas são divididas em lentes de uso diário e lentes de uso prolongado. Uso diário, cerca de 10 a 12 horas por dia. E uso prolongado de 12 a 14, o ideal, né? Por mais que ela tenha muita oxigenação, é esse prazo que se consegue utilizar. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações, tirando dúvidas sobre lente de contato. Você pode mandar perguntas, pode mandar sugestões, dúvidas no nosso WhatsApp, o código é o 55, para quem nos acompanha de fora do país, 11 99224 7760. Mande mensagens também no Facebook, na página do programa Análise Direta, ou então na página do Hit Notícias no YouTube. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. A gente está falando de lentes de contatos. Eu converso com a contatóloga Cristiane Wada. A gente terminou o primeiro bloco falando até do tempo, né? A duração do dia usando a lente de contato pode ser de 12, 13 horas, vai ter uma indicação. É para se respeitar essa indicação, né? Não tentar criar o seu próprio horário para usar a lente, né? Sim, com certeza, Renato. Na verdade, o tempo que o fabricante te passa é se você tem uma lágrima muito boa, se você tem uma lágrima que não seja deficitária, né? O que isso quer dizer? Tem pessoas que precisam de complemento lacrimal porque a lágrima dela não está sendo suficiente para manter aquela lente dentro dos olhos, né? Então, às vezes, você tem um ambiente de trabalho com ar-condicionado, você faz uso de computador o dia inteiro. Então, são os maiores vilões para quem usa. Então, não dá para, por exemplo, você usar todo esse tempo, né? Você tem que aprender
a respeitar o que o teu organismo pede. Então, como que você descobre esse seu tempo de uso? Assim, você tem horário para acordar, para tomar banho, para dormir, e você vai ter um horário de praxe para adaptar suas lentes de contato. Então, vamos supor que você colocou 8 horas da manhã. 9 horas da noite, teu olho está pedindo socorro para você tirar aquela lente dos olhos. Então, aí deu um período de 13 horas, certo? Então, o seu período é 12 horas por dia, tá? Então, se você respeitar esse prazo todos os dias, você não precisa descansar seus olhos, né? Às vezes o pessoal chega lá e fala, Cris, eu preciso fazer um óculos para descansar meus olhos. Não, isso é mito. Se você usar todos os dias o tempo que o teu organismo pede, respeitando isso, e o tempo que o fabricante também te informa, os óculos é para você enxergar em casa, quando você não quer usar suas lentes. Mas não assim que seja um descanso, né? Relativamente falando. E se por algum motivo, dentro desse período de tempo, 12 horas, na quinta, sexta hora, parece que a lente já está incomodando, já está machucando? Sim. Tira? O ideal seria ou colocar a lágrima artificial, que é recomendada, prescrita pelo oftalmologista. Sempre levar no trabalho, na Sim. escola. O ideal seria, né? Para as pessoas que já têm essa deficiência na lágrima, né? Essa deficiência, na verdade, é que sua lágrima se evapora muito rápido. Por isso que o computador ele se torna um vilão para quem usa lente de contato. Como que a luz, a tela do computador vai acabar interferindo na lente? O que mais interfere, assim, o fator computador, é que é comprovado por estudo que nós piscamos 3 vezes menos frente a uma tela do que agora aqui, por exemplo, numa conversa normal, né? O que tem a ver a frequência de piscar com o computador? É que quando você pisca, você traz um fluxo lacrimal que recobre o teu globo, né? A parte frontal do seu olho. E quando você não pisca, você não está renovando o filme lacrimal, porque as glândulas lacrimais que estão na parte superior do seu olho, ela é ativada com a frequência de piscar. Então, tem até um exercício que eu ensino para as pessoas lá na minha sala, quem trabalha o dia inteiro com um computador, né, na frente a uma tela. Coloca um post-it ali do lado e coloque 1 e 2, piscar. 1 e 2, piscar. E aí isso vai formando um hábito, né? E aí você aprende a piscar frente a uma tela. E aí você faz um uso melhor de lentes. O celular, a tela do celular, pode provocar alguma coisa parecida também? Pode sim. A gente pisca menos. Pode. E principalmente assim, as pessoas que têm hábito de utilizar as telas à noite, né, no escuro, com aquela tela, você vai forçando o teu nervo só naquela distância, né? E já tem até uma nova síndrome de computador. Tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. O ar-condicionado, que você citou como um dos fatores que podem dificultar o uso da lente, além da tela de computador, qual é o problema? Por que o ar-condicionado vai acabar interferindo na qualidade desse uso da lente? É que o ar-condicionado, ele tira toda a umidade do ambiente. Então, tudo que está exposto, né, o olho, apesar de ser um órgão íntimo, ele também está exposto, né? Então, você acaba tirando a umidade dele, do seu cabelo, da sua pele, etc. E a lente, para se manter no teu olho, ela precisa da água. E tua córnea também precisa da água para fazer oxigenação, né? Porque a córnea é avascular, né? Então, os dois começam a competir aquela água que o ar-condicionado roubou, né? Secou. Então, fica uma competição, uma concorrência, e aí é por esse fator. Hoje, quais materiais as lentes são feitas? Se for comparar lá com as primeiras lentes de contato. Tá, as primeiras lentes foram as rígidas, né? Que ainda tem, algumas correções só são feitas com lentes rígidas. Eu trouxe até uma lente aqui para mostrar. E tem as lentes gelatinosas que fazem correção de todos os tipos de problemas visuais, né? Qual delas é a rígida? Vamos começar. A rígida é esta aqui. Olha, que hoje ela é como ainda se fosse, indispensável para quê ainda? Por exemplo, alguns casos de ceratocone. Alguns casos de ceratocone já existem lentes gelatinosas também, tá? Essa aqui é a lente rígida. Ela não é maleável, olha. Ela é como se fosse um pedacinho de vidrinho mesmo. É incômoda para quem usa? A pessoa vai sentir a lente no olho? Tem algum jeito de evitar esse incômodo? Evitar não, né? Tem como amenizar, mas assim, ela vai sentir muito mais do que você
como se fosse uma lente gel. Talvez muita gente associe ainda com as primeiras lentes, a lente rígida, não quer usar outra lente, mas existem outros materiais, né? Essa lente que você está mostrando, para alguns casos, ela ainda é indispensável. Deixa eu colocar aqui. Qual essa seria a rígida. A lente mais popular, aquela... A mais popular, por exemplo, olha... A da farmácia, a popular da farmácia, que é mais fácil de encontrar. Essa gelatinosa aqui, ela é bem molinha, ela é bem, assim, confortável. Olha, essa aqui é uma lente gelatinosa. Material hidrogel, né? E a nova tendência de lentes agora é o silicone hidrogel. Eu vou colocar até aqui do lado, para você ver que o material, basicamente, se você pegar, é o mesmo conforto. O que muda nela? É a quantidade de oxigenação. Ela deixa o olho respirar mais. O oxigênio, vamos dizer assim, passa pela lente? Sim, ela tem microporos, né? Ela tem mais porosidades que deixa passar oxigênio para a tua córnea. Então, ela assim, é extremamente, fantasticamente mais confortável que uma lente gelatinosa. A lente colorida, ela tem... Qual é o material que dá a cor para a lente colorida? Como que se chegou a esse material para não atrapalhar a saúde dos olhos? A base da matéria-prima em si, realmente é o gel, né? Olha, se você pegar aqui, olha, é mole, ela é bem confortável. Algumas lentes, por exemplo, eu trouxe 2 modelos, ó, vou colocar lado a lado. Essa aqui, ela tem um contorno escuro, ela tem a cor da lente e no centro ela tem um castanho para mesclar com a cor da sua íris, né? E o contorno, não sei se você já percebeu, as pessoas que têm o olho claro dá para perceber mais, é o limbo. Ele tenta simular aquela auréola, né, que tem em volta dos seus olhos. Agora, tem algumas coloridas que não têm esse contorno. Então, as lentes coloridas são gelatinosas e falamos em contorno e sem contorno. Olha, essa aqui é sem contorno. Acho que dá para ver a diferença, né? O cuidado é basicamente o mesmo? Muda alguma coisa com a lente colorida? Não, o cuidado, a adaptação é tudo igual, curvatura. Eu tenho visto pessoas utilizando assim lentes coloridas com qualquer curvatura, mas ela não difere das lentes com grau. Ela tem que ter o diâmetro certo, a curvatura, etc. Os mesmos cuidados que a gente estava falando. Sim, de ter um acompanhamento para saber qual que é a lente correta para se usar. Tudo igual. E a lente colorida, além de uma escolha estética, de uma preferência de cor, ela também é aplicada para problemas de visão também? Problemas ou um problema do olho, problema estético do olho? Tem pessoas, por exemplo, que têm um pouco do avanço do pterígio sobre a córnea, né? Então, quando você olha para a pessoa, dá a impressão que ela tem um defeito no olho. Então, com essas lentes simples, principalmente as que têm contorno, vai sanar esse problema, assim, facilmente. Pterígio, o que é? O pterígio assim, eu não posso diagnosticar tal, mas é quando você tem, vou falar na linguagem do contatólogo, é aquela pelinha que cresce sobre a tua córnea e vai, em alguns casos, ela vai avançando sobre a córnea. Que é o oftalmologista que vai diagnosticar, a pessoa pode procurar essa lente para... Isso. Para, não sei se disfarçar, né? Mas para não deixar tão visível esse problema. Isso, né? Ela cobre totalmente, né? Tem um tipo de lentes que nós chamamos de filtrante. Na verdade, ela tem toda a cor castanha do seu olho, porque a pessoa que tem um leucoma corneano, se ela não enxerga, então no centro da lente colorida, né, em volta ela é castanha, e no centro ela simula um desenho da pupila. Então você tem a sensação de que a pessoa tem um olho realmente. Tá? Vou mostrar um pouco mais perto aqui da câmera para a gente entender. Então, para alguns problemas de visão, para alguns problemas da saúde do olho, aí a lente colorida ela vai se adaptar, ela vai ser bastante útil para a pessoa até se sentir bem com o espelho, né? Isso. No contato com outras pessoas. Eu tenho uma cliente lá no centro de adaptação, ela tem heterocromia. É um olho castanho e o outro azul. E o azul dela é muito lindo, né? E ela, fora isso, ela tem a questão do grau. Ela tem menos 4,5 de miopia em ambos os olhos, né? Então, quando ela foi lá no centro de adaptação, indicaram para ela 2 lentes coloridas.
duas azuis. Então, o azul sobre o azul dela matou o olho dela. Ficou muito feio, né, esteticamente falando. E no outro olho cobriu o castanho e ficou azul. Então, o que nós fizemos lá? Colocamos uma lente incolor sobre o olho azul e tentamos chegar numa marca assim, do azul mais próximo ao olho dela e colocamos uma lente colorida com um grau. Então, ela ficou com os dois olhos azuis. Tem algum grau que é alto demais para se usar lente de contato? Não. Não existe essa limitação. Não. Por exemplo, o nosso caso lá, o mais alto é uma pessoa que usa menos 28 com menos 4 de astigmatismo. Assim, não podemos falar assim, soma negativa, mas se fosse a soma negativa, menos 32. E aí nem esse número, nesse grau de miopia ou astigmatismo limita, portanto, usar a lente. Não. Agora, além desse contato, além dessa preocupação de procurar o contatólogo, daquele primeiro atendimento com o oftalmologista, a maior parte do cuidado da lente vai ser do usuário, vai ser da pessoa que vai usar. Basicamente, sim. O pós-adaptação, sim, né? Quando adaptamos uma lente, a pessoa vem retirar e fazemos todo o processo com ela de adaptação, ensinamos a colocar, remover, até como ela mantém a limpeza do estojo. Podemos indicar a melhor solução de limpeza. Às vezes as pessoas pensam que é tudo igual, né, a solução de asepsia. E não é. Cada produto tem a sua característica, são bem diferentes, né? O mínimo que se espera é com que frequência fazer a limpeza do estojo ou troca do estojo, se for o caso? Tá. A limpeza é diária, né? Agora, a troca de estojo, pelo menos de 3 em 3 meses. As moças, assim, as mulheres que usam muita maquiagem, o estojo vai ficando mais sujo, engordurado, porque muitas maquiagens têm óleo, né? Então, seria de 2 em 2 meses. Só para quem talvez não esteja associando o nome do estojo, o estojo é a caixinha que tem a lente no olho esquerdo e direito. Aqui tá em inglês, né? Tá em inglês, é. O L de esquerdo e o R pro olho direito. Mas, o líquido se troca todo dia? O líquido se troca todo dia e, assim, após você colocar as lentes nos olhos, o estojo vai estar com o resíduo do líquido. Se você for carregar o estojo que você vai levar, você vai passar um papel higiênico seco, deixar as partes internas bem secas, as partes internas da tampa também bem seca e pode tampar e levar seco. Agora, se você for deixar o estojo secando em casa, você pode enxaguar. Acabou de colocar a lente na água corrente, passa a água corrente nas tampas, na parte interna e deixa secando o estojo ao ar, igual nós deixamos a louça virada secando. Não fechado porque não vai secar, né? Se fechar com a água dentro. E a questão da água, a água é muito perigosa. A nossa água tem acantameba, tem protozoários, parasitas que, se ela levar uma contaminação para os seus olhos, você pode ter algumas infecções irreversíveis. Então, o estojo parece que é inofensivo, mas você tem que ter muito cuidado na asepsia dele. E a toalha? Até a toalha faz diferença. A escolha da toalha, o tipo da toalha. Sim. Quando você vai adaptar a lente, o ideal é que você utilize um sabonete líquido, um antisséptico, né? Aquele que não sobe nas mãos, e uma toalhinha que só se lava com água e sabão. Não põe nem amaciante. O ideal é essas toalhinhas assim de mão, sabe? Ela não solta fiapo, aquelas toalhas felpudas não servem para lente de contato. Vai ficar o fiapinho ali incomodando, machucando os olhos, tem que enxaguar várias vezes, tá? Então, essa parte envolve um risco. É importante conscientizar a quem está assistindo. Quais são os riscos, então, de não ter esses cuidados com a limpeza, com a higiene das mãos, com o tipo de toalha, com a limpeza do estojinho? O que pode acontecer? Você pode ter vários tipos de consequências, né? Que sempre é diagnosticado as patologias, tal, no oftalmo, mas você pode ter ceratites, você pode ter qualquer tipo de inflamações, você pode ter inúmeras consequências, né? Algumas infecções são muito perigosas por falta de higiene. Você pode ter ulcerações corneanas, etc. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta tirando mais dúvidas sobre o uso de lentes de contato. A gente volta já.
O programa Análise Direta está de volta para o último bloco. A gente está falando de lentes de contato com a contatóloga Cristiane Wada. Dependendo da cidade, vai ser maior o impacto da poluição. A gente sente a diferença na lente de contato? Tem cuidados diferentes com a lente de contato por causa da poluição do ar? Sim, nós sentimos muito. Isso até eu mesmo senti na pele, porque eu uso lentes de contato. Nós fomos para Manaus e lá é muito úmido, né, o clima. Nossa, foi espetacular o uso de lentes de contato, uma delícia. Agora em São Paulo não, você tem muita fuligem de ar, o ar é mais seco, né, principalmente no inverno. E às vezes necessitamos de complementos lacrimais. Tá? Então, isso é um cuidado básico e assim, pela fuligem, fazer a fricção da lente quando você tira ela para guardar no estojo. Normalmente, o pessoal só lava a mão, enxuga. Enxugar a mão é muito importante antes de manusear as lentes, tá? Tira a lente e só coloca na solução, né, dentro do estojo. Não, é importante que se tire a lente gelatinosa, tá? Tire dos olhos, põe algumas gotinhas, faça a fricção em cruz e aí guarda a lente. No dia seguinte é só abrir o estojo, né, lavou a mão, enxugou, abre o estojo, despeja a lente na mão e já pode recolocar. Uma forma de tirar a fuligem, alguma coisa que pode ter caído Isso, na lente. até maquiagem também. Aliás, a maquiagem é um fator que tem que tomar muito cuidado, tá? Alguns tipos de maquiagem, principalmente quando tem assim muita gordura, muito óleo, ela pode impregnar a tua lente de contato e você vai perder ela antes do tempo. Então, a fricção é necessária, tá? Mudam os cuidados para quem vai para a praia, para quem mora no litoral? A limpeza basicamente é a mesma, né? A única coisa que tem que tomar muito cuidado é ao entrar no mar, né? Qualquer tipo de água você tem que pensar que é igual um veneno para sua lente de contato. Água de torneira, água boricada, água de mar, água de piscina, não deve ter contato com as suas lentes. Inclusive quem faz natação e usa lentes mensais, nós indicamos as lentes diárias, tá? Só para aquele esporte em si. Então a pessoa usa para nadar, tira e joga no lixo quando sai da piscina, para não ter risco de se contaminar com aquelas parasitas que tem na água. Por falar em lente diária, mensal, em quanto tempo dá para se usar uma lente? Tá. São vários tipos, né? Dentro das lentes gelatinosas e silicone e hidrogéis, tem as lentes diárias, quinzenais, mensais e anuais. Normalmente aqui no Brasil não temos muito o hábito de descarte, né? Mas a lente se deforma. A pessoa usa achando que está bom, por quê? Porque tem grau. Estou enxergando, está tudo bem. Mas com certeza está usando uma lente deformada. Tá? Então, o ideal é que se preserve o prazo real que o fabricante informa. Respeitar aquele prazo, aquela data. Com certeza. Senão, aqueles problemas de saúde, de visão que podem podem piorar com esse uso errado. Porque assim, não é só a questão da deformação, né? Tem a questão da impregnação, né? Aquela lente é feita para durar aquele tempo. Tá? Então, impregnação é complicado, porque você pode se contaminar, né? E o uso de soro fisiológico para limpar a lente, para colocar no olho, qual é o problema de usar indiscriminadamente? Sim, e esse é um problema muito grave, porque assim, os usuários antigos, nós utilizávamos muito soro fisiológico, né? Mas a formulação do soro mudou, né? Ele não tem mais conservante e o soro ele pode mais contaminar que limpar, né? Exceto quando você pega aquelas pessoas que têm muita reação alérgica com o produto de limpeza, você deve comprar aquele flaconete, que você usa só aquela vez para enxaguar o produto de asepsia e se sobrou, joga fora. Mas para manter um tubo aberto, o soro, basicamente, você pode abolir dos produtos de asepsia da sua lente, né? Tem alguma idade em que é melhor já começar a usar a lente, uma idade que já não funciona mais, ou já fica mais difícil usar uma lente de contato? Não, basicamente não, mas assim, o ideal, uma idade boa para se começar a usar lentes de contato, até pelos cuidados da lente, a partir de 15 anos, né? Mas aqueles casos que eu te falei, as crianças, adolescentes mais jovens, aí com a autorização do oftalmo nós adaptamos, sim. Tem profissões em que já é mais complicado usar a lente de contato? Alguns cargos, alguma dinâmica do trabalho, que, por exemplo, que pode atrapalhar?
Tem uma profissão assim que é bem complicada para usar lentes de contato, são os cabeleireiros, né? Os cabeleireiros, porque num salão de cabelo tem muito vapor irritante. O que a gente chama de vapor irritante? Spray, tintura, né? Tintura para cabelo. Isso solta um vapor que acaba contaminando, por exemplo, pintores de parede também. O vapor irritante pode contaminar a lente, ele vai sentir muita ardência, não vai conseguir usar lentes. Serralheiros, né? Gráficas que tem muito pó. Então, mas eu quero usar, a pessoa está motivada, então vamos tentar colocar uma lente diária, né? Que ela não precise fazer asepsia, porque com certeza a superfície da lente está com problemas, né? Ela não está intacta. No caso da prática de esportes, você citou natação, que seria possível usar essa lente diária. Para quem corre, joga futebol, enfim, Sim. vai ter movimentação, um vento na cara, por exemplo, tem algum tipo ideal de lente? Se você tiver uma lágrima normal, por exemplo, você vai continuar utilizando qualquer tipo de lentes, pode ser diárias, quinzenais, mensais, isso não vai interferir muito. Agora, qual que é o problema, então, de ir diretamente numa farmácia, pedir aquela lente, a primeira lente que está lá no balcão, comprar e sair usando? Então, um dos principais problemas que eu julgo assim, muito importante é a curvatura do seu olho, né? A sua córnea, ela precisa respirar e a lente tem que ter uma mobilidade sobre a tua córnea. O que é a mobilidade? A lente, ela tem que ter um movimento de 0,5 a 1 milímetro, né? Ela não pode ficar presa. Então, se ela prender a sua córnea, você vai ter consequências assim muito graves no teu olho, né? Então, assim, a gente pode citar algumas perdas de células epiteliais, ceratites corneanas, né? Tem vários tipos de problemas que podem causar isso. Então, o ideal para quem resolveu usar uma lente de contato, quer usar uma lente de contato, do oftalmologista vai ser a prescrição só do grau. Sim. E antes de ir para a farmácia, procurar o contatólogo. Contatólogo. Normalmente atende-se em consultório, em centros especializados. Tem algumas óticas que têm um setor separado, né? Na verdade, no meu caso, eu atendo numa clínica, um centro de adaptação de lentes de contato. Somente lentes de contato. Fora do Brasil, tem países em que a lente de contato já é muito mais habitual de ser usada, muito mais fácil encontrar pessoas que usam lente? Sim, Estados Unidos, Japão, eles estão muito à frente. Aqui no Brasil a gente tem assim o potencial enorme para trabalhar. O que falta realmente é a instrução, né? Muitas pessoas ainda têm medo de usar lente de contato. Não tem por que o medo, lógico, fora a sensibilidade que todo mundo tem. Os olhos são muito sensíveis, né? Mas essa fase a gente ultrapassa muito facilmente. É mais a falta da instrução mesmo. Existe um período de adaptação, de dificuldade para quem está começando a colocar lente? Sim. É normal? É super normal. O primeiro é encostar nos olhos, né? Que é bem difícil encostar. Mas tem pessoas que têm menos sensibilidade que as outras, né? Mas o processo, basicamente, 15, 20 dias, ela está bem adaptada. Inclusive a colocação, né? Normalmente o pessoal ensina todo mundo a colocar com uma técnica básica, mas os olhos são diferentes uns dos outros, né? Olho meu, olho seu, tem aquelas pessoas que têm essa ossatura alta, então não consegue abrir os olhos, então a gente tem uma técnica específica, aquelas pessoas que têm a fenda palpebral muito pequena, não adianta colocar na técnica básica que não vai conseguir colocar a lente nunca. E esse fator também desmotiva o uso, né? Então, assim, colocar lente, adaptar lentes, é você observar uma série de fatores para a gente ter um sucesso na adaptação. É você conhecer o teu cliente por inteiro, você saber como é tudo nele. Eu chego a perguntar, você tem pet em casa? A pessoa fala, nossa, que pergunta, né? Tem tudo a ver com lente? Não, tem sim, tem tudo a ver com lente. É o pelo do cachorro, do gato? Pode ser alguma outra coisa que provoca essa alergia? Qual é o motivo dessa preocupação? Assim, normalmente quando você tem pet em casa, a gente não tem jeito, tem pelo, por mais que você faça a higienização, tudo, né? E esses pelos, assim, podem incomodar quem usa lente de contato. Você tem até coceira, sensação de areia nos olhos, né? Então isso interfere também. Então, uma pessoa que tem uma pet em casa, eu não vou colocar, tem um pet, né, em casa, eu não vou colocar uma lente anual nunca nela. Não dá. Ela vai perder antes do tempo.
E normalmente esse acompanhamento que a pessoa faz com o contatólogo tem qual frequência? Após o período inicial de adaptação, eu peço uma revisão. Para que serve essa revisão? Para verificar se a lente, após alguns dias de uso, algumas horas de uso, se ela permanece com mobilidade, que é aquela movimentação que eu citei agora há pouco. Eu preciso ver se a lente está machucando a parte de fora da córnea, né, que é a parte da esclerótica, se está machucando. Eu consigo ver na revisão se a pessoa está colocando muito o dedo, pressionando com muita força a lente para ser retirada. Então, a gente vai fazer uma reciclagem novamente. Olha, aconteceu assim, assim. Ou a gente consegue detectar se tem alguma alteração ceratométrica, que é a alteração na curva dos olhos. Então, quer dizer que se tiver alguma alteração, ela pode estar muito presa, por exemplo. E aí eu vou ter que trocar essa lente. Então, quando você faz um processo inicial de adaptação, você tira todos os dados técnicos, você faz a adaptação perfeita. Só que na revisão, às vezes, você pode se deparar com algum problema. E nesse manuseio da lente, o que o usuário pode fazer? Ele pode estragar mesmo a lente? Sim, a lente e os olhos. Não tem essa moda que as meninas deixam a unha pontuda assim no canto, fica quadrado? Aquilo, nossa, aquilo é um veneno para quem usa lente de contato. Porque não tem como, mesmo que você jogue o dedo para cima, o canto da unha pega nos seus olhos. Aí a pessoa vai lá fazer a revisão, ela está com a marca exatamente. Eu peço uma simulação, né? Vamos tirar a lente e tal, você vai tirar sozinha. E ela vai exatamente onde está. Fala, olha, está pegando a unha. Então, esses cuidados que tem que ter, né? Existe tensão palpebral, pode fazer diferença também na hora de se colocar uma lente? Sim, pode. Inclusive, tem as pessoas que têm uma pele muito esticadinha, assim, muito grudada no olho, né? A pessoa, às vezes, pode ter dificuldade, sim, de colocar. Então, ao invés de a gente colocar com o indicador, nós vamos apoiar a lente assim, no indicador e o polegar. Por quê? A gente consegue colocar com mais facilidade. Isso pode atrapalhar até no diâmetro da lente também. Porque se ela ficar puxando muito a lente para cima com a pálpebra, ela vai descentrar e ficar naquela pegadinha lá que eu falei agora há pouco. Então, a gente tem que avaliar isso também e pegar um diâmetro maior. Olha, eu sei que não pode dormir com a lente. Agora, qual é a explicação? Qual é o motivo? É que quando a gente dorme já sem nada, seu olho está respirando em torno de 1%, né? E imagina com uma lente em cima, né? Então, você impossibilita que o seu olho respire com mais facilidade e até você impossibilita aquela limpeza natural que os olhos fazem. Por exemplo, quando você vai numa praia, você pode perceber que você tem mais secreção quando você acorda. É aquela poeira, aquela areia que fica no ar, né? E seu olho é um órgão perfeito, ele vai fazendo toda aquela limpeza e de manhã você está com mais secreção. Quando você dorme com uma lente, vamos dizer, entre aspas, que essa limpeza fica um pouco impossibilitada, né? E tem um estudo comprovado que quem dorme com lentes tem um risco de 10 vezes mais de pegar uma contaminação do que removendo todos os dias. Tem lentes que você pode, assim, dormir 30 dias direto, ou uma semana, descansa uma noite, coloca mais uma semana, ou tem lentes que pode dormir uma semana, tem N tipos de lentes. Mas, assim, eu sou totalmente contra, independente, assim, os fabricantes que me desculpem, mas, assim, eu sou totalmente contra dormir com lentes, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem muita fuligem no ar, né? A gente já está chegando ao fim do programa, eu queria que você deixasse seu contato, onde as pessoas podem ter outras informações, conhecer um pouco desse trabalho e saber como ter o contato com uma contatóloga. Tá, o meu WhatsApp é 11 98609 2266. Eu tenho o Face e o Instagram Clube da Lente. Muito obrigado pela entrevista, Obrigada, obrigado Renata. por tirar tantas dúvidas. Tudo de bom. Tudo de bom, muito obrigado você que nos acompanhou. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, mande perguntas para a gente nas nossas páginas nas redes sociais. Você pode rever este e os outros programas na página do Hit Notícias no YouTube. Não perca até o próximo programa. Tchau!